Olá, amigos do Área 7, sejam bem-vindos a esse vídeo que dará início a uma série de vídeos e estudos que faremos com o título de Refutando o Unitarismo. No vídeo de hoje nós vamos abordar o texto de 1 Coríntios 15, verso 27 ao verso 28. Esse texto de Coríntios é usado pelos unitaristas como uma prova de que Cristo não é igual ao Pai. A tese unitarista é rejeitar a divindade, ou melhor, a deidade de Cristo. E eles usam como argumento, um dos argumentos deles são construídos no texto de Coríntios 15, verso 27 e 28. Nós vamos analisar profundamente o texto. Eu vou mostrar para vocês como o unitarista constrói seu argumento no texto. Mostrar que eles quebram regras universais de interpretação de textos, quebram linhas de raciocínios. Em alguns momentos, as premissas que eles usaram para construir o argumento, eles rejeitam quando se constrói um argumento desfavorável à crença do unitarismo. Então vamos começar lendo o texto do verso 27, capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios 15, 27. Pois se lê: todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Para ser um pouco objetivo, vamos definir logo. No verso 27 existem duas ideias em que os unitaristas absorvem a fim de criar uma estrutura do argumento. Por exemplo, todas as coisas foram sujeitadas debaixo dos pés de Cristo. Se Cristo fosse igual a Deus, ele não precisaria que alguém lhe sujeitasse todas estas coisas, porque ele já teria todas essas coisas sujeitas a ele. Então, quando alguém lhe sujeita essas coisas, está provando que aquele que lhe sujeitou é maior do que aquele que recebeu todas as coisas que lhe foram sujeitas. Então, este é o primeiro ponto em que eles constroem um argumento que aparentemente parece um argumento difícil de ser refutado. Outro ponto que eles analisam, e eles fazem questão de deixar bem transparente, é a parte do texto em que aquele que sujeita todas as coisas aos pés de Cristo, ele não está se sujeitando. Claro, esta que se excetua, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, o que o texto está dizendo? Que o Pai sujeitou todas as coisas ao Filho, mas o próprio Pai não se sujeitou ao Filho. Então, o Pai não se sujeitou ao Filho. É isso que o texto está dizendo. É essa construção, esses dois pontos que eu apresentei, esses dois detalhes, formam a estrutura de argumento dos unitaristas nesse texto. Vamos ler o verso 28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Se nós analisarmos o verso 27 junto com o verso 28, nós vamos perceber que o texto está mostrando duas ações. A primeira ação é a ação do Pai, quando o Pai sujeita todas as coisas debaixo dos pés do Filho. A segunda ação do texto é quando o Filho se sujeita ao Pai. Perceberam? Existem duas ações. E essas duas ações estão relacionadas dentro de um contexto de tempo. Por isso que eu marquei aqui a expressão quando. Quando o Pai sujeitar todas as coisas debaixo dos pés do Filho, o Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então, se vocês analisar bem,
duas ações que foram relacionadas uma com a outra dentro de um contexto do tempo, onde a primeira ação serve de base para que se aconteça a segunda ação. Ou seja, o filho só se sujeitará ao pai depois que todas as coisas estiverem sujeitas. Se você perguntar ao unitarista se todas as coisas que foram sujeitadas debaixo dos pés do filho, ele já tinha essas coisas sujeitas debaixo dos seus pés, ou ele só passou a ter essas coisas sujeitas depois que o pai lhe sujeitou? É lógico que eles vão dizer que não, essas coisas não estavam sujeitas a Cristo, mas que passou a ser sujeitas só depois que o pai lhe sujeitou. Que se eles responderem diferente disso, eles vão dar um tiro no próprio pé. Só que essa premissa de tempo para diminuir Cristo, para desigualar Cristo do Pai, para diminuir Cristo, provar que os dois não são iguais, o Pai e o Filho, não é utilizada quando nós aplicamos no verso 28. Quando duas ações estão relacionadas no tempo e um precede a outra, a segunda ação só vai ter o seu processo iniciado depois que o processo da primeira ação terminar. É isso que está escrito aqui no verso 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará. O que os unitaristas fazem? Quando nós perguntamos a eles se todas as coisas que foram sujeitadas a Cristo já lhe eram sujeitas, eles vão dizer que não. Passou a ser sujeitas a partir do momento que o Pai lhe sujeitou. O Pai precisou praticar uma ação para que essas coisas fossem sujeitadas debaixo dos pés do Filho. Só que quando a gente faz a pergunta aqui, e a ação do Filho de se sujeitar ao Pai? Já existia? O Filho já tinha se sujeitado ao Pai? Analisando esse texto de Coríntios 15, eles vão dizer que sim. Ou seja, eles estão criando uma situação absurda. Porque olha só, se o texto diz que o Filho se sujeitaria ao Pai depois que todas as coisas lhe fossem sujeitas, significa que enquanto o Pai não sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho, o Filho não se sujeitou ao Pai. Ou seja, preste atenção, que coisa absurda. Se Jesus já estivesse na condição de sujeição, ele não precisaria se sujeitar, porque ele já estava sendo sujeito. Ou seja, se Cristo, por ser uma criatura, segundo a visão dos unitaristas, Cristo, por ser uma criatura, ele já estaria na condição de sujeição. Ele não precisaria que o Pai lhe sujeitasse todas as coisas para que a partir disso ele tomasse a decisão de se sujeitar ao Pai. O segundo ponto do texto, do verso 28, é a motivação que levou Cristo a se sujeitar ao Pai. Quando Cristo se sujeitou ao Pai, ele fez isso para alcançar um objetivo. Ele não fez isso por consequência da sua natureza inferior de desigualdade com o Pai, como tenta concluir os unitaristas. Porque ele se sujeitou ao Pai para que Deus seja tudo em todos, para que Deus fosse tudo em todos. Quando o texto diz assim, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amigos, raciocine comigo. Uma criatura precisaria se sujeitar ao Pai para que o Pai lucrasse com isso? Outra coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Uma criatura precisaria se sujeitar ao Pai para que ele fosse Deus, para que ele fosse tudo em todos? Ele já não era? Ou seja, não tem como negar o tempo verbal do verbo ser, para que seja, não porque é. Ou seja, alguma criatura precisaria se sujeitar ao Pai para que o Pai lucrasse com isso, para que engrandecesse o Pai ainda mais,
para que o Pai alcançasse um patamar que ainda não alcançou. Quando nós se sujeitamos a Deus, Deus não lucra com isso. Quem lucra é nós. Porque sujeitar-se a Deus significa segurança, bênção. Significa que você tem um guia para te guiar durante toda a sua vida, nesse mundo tenebroso que vivemos. Agora, uma criatura precisaria se sujeitar ao Pai, para que o Pai fosse tudo em todos? Ou uma criatura precisaria esperar que o Pai lhe sujeitasse alguma coisa, para que ele, a partir dessa sujeição dessas coisas por parte do Pai, ele pudesse se sujeitasse, se ele já vive uma condição de sujeito? É óbvio que quando Cristo assumiu a forma de servo, durante seu ministério como Messias, ele vivia uma vida de sujeição. Ele tinha Deus, o Deus dele. Ele vivia como ser humano, ele orava, ele buscava Deus, como qualquer ser humano deveria buscar. Ou seja, mas não tem como alguém precisar que Deus lhe sujeite alguma coisa para que a partir dessa sujeição ele se sujeite ao Pai, quando isso é consequência da própria natureza de criatura. Eu queria encerrar esse estudo deixando duas questões para os unitaristas e declarando que esse texto de Coríntios 15 não serve para apoiar a tese unitarista. E eu os declaro, nesse texto, refutados. Esse texto não apoia o unitarismo, pelo contrário, esse texto mostra que Cristo e o seu Pai são iguais. São tão iguais que um precisou se sujeitar ao outro para que o outro alcançasse um patamar de ser tudo em todos, embora antes disso não era. E dentro desse todos entrou aquele que sujeitou, aquele que praticou sujeição, o próprio Cristo. Se Cristo não tivesse se sujeitado ao Pai, no contexto desse texto, Deus não seria tudo em todos. Seria tudo sobre as criaturas, não sobre aquele que tem parte na criação, que também é o Criador. Então uma pergunta que eu vou deixar para os unitaristas, as questões são essas. Se Cristo já vivia a condição de sujeição, por consequência de ser uma criatura a serviço do Criador, por que ele precisaria se sujeitar novamente depois que o Pai lhe sujeitasse todas as coisas? Se Deus já era tudo em todos, por que Cristo precisaria se sujeitar para que ele fosse, se ele já era? Então, os unitaristas, uma das grandes regras, uma das regras que eles mais usam para construir seus argumentos é a regra da lógica, da matemática. Mas quando nós relacionamos textos e nós pegamos as próprias premissas deles e construímos coisas parecidas, eles negam as próprias premissas.